Uma das coisas que mais traz ansiedade pra gente hoje é esse monte de coisa pra gente ver, pra fazer, pra responder, e é sobre isso que eu quero falar hoje, como eu faço para conseguir organizar e responder todas as mensagens, e-mails e tudo que a gente recebe por 1000 aplicativos diferentes. Vem comigo! E uma das coisas mais importantes é não ter a culpa e a cobrança, que é o que mais desestabiliza qualquer um. Sempre separe um tempo de manhã e à tarde para mexer nas suas mensagens e responder tudo que você precisa. Não ficar o dia inteiro respondendo porque fica picado. Eu não consegui fazer um exercício, escrever uma coisa que eu precisava, desenhar um projeto que eu estou desenhando, eu não consegui realmente dar tudo de mim em muitos momentos. Outra coisa que é importante é que esse lugar de trabalho tenha bastante luz. Eu sou uma pessoa que funciona bem com luz, então um lugar que seja iluminado, que seja arejado e que não tenha de preferência tanto barulho. Aqui no meu prédio tá tendo obra, então esses dias têm sido muito mais complicados de focar por causa da irritabilidade que aumenta muito quando tem um grande barulho perto de você. Alguns horários que você avise a sua casa, avise sua família que você precisa pelo menos de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, enfim, dependendo de como é o seu trabalho, a sua família, a sua vida, se é home office, se é escritório que você vai até lá, enfim, a maneira que você conseguir de separar um momento para focar e responder. Uma das coisas mais importantes para mim é o que eu já respondi, eu tirar da frente. Então eu não posso ficar vendo aquele monte de mensagem não lida ou aquele monte de mensagem na caixa do WhatsApp, porque aquilo vai me trazer um desconforto. Muitas vezes as mensagens são para fazer um pagamento, são para assinar um contrato, são para dar um retorno de um dia, de um horário. Então eu separo, por exemplo, a maioria das coisas que eu gosto de fazer rapidamente, como essas que eu acabei de falar, eu respondo por WhatsApp. Quando eu preciso estruturar respostas, quando é uma entrevista, quando é um texto que eu preciso realmente sentar e pensar e pensar direitinho, com calma, eu já peço, por favor, você pode me mandar um e-mail? Por quê? Porque eu sei que são assuntos que eu posso responder amanhã, que eu posso responder depois de amanhã, ou que eu tenho um prazo de 1 semana para responder. Então eu sei que nessa 1 semana eu vou sentar em algum momento no meu computador e eu vou conseguir responder com muita calma aquilo. Eu não respondo alguma coisa assim de qualquer jeito. Então, se eu tenho que ouvir áudios mais longos, se eu tenho que ler as mensagens com mais calma e dar um retorno mais complexo, eu sei que eu vou precisar de mais tempo. Então, eu não arquivo. Arquivar mensagens. Para mim, isso é a melhor coisa que existe no WhatsApp hoje. Porque antigamente você não tinha como separar o que você já tinha lido ou o que não tinha lido. Muitas vezes a gente lia as mensagens e elas iam indo para baixo e a gente não conseguia ver o que tinha de novo e aí ficava tudo misturado. Tudo que eu respondi, já tá respondido, eu faço assim, tuf, com o dedo e eu arquivo a mensagem. E o WhatsApp, depois que você arquiva, você consegue buscar. Então você abaixa a telinha, vai aparecer uma barra de busca, você vai lá e coloca Carol. E aí vai aparecer a minha mensagem, vai aparecer o meu nome. Então, se você arquivou uma mensagem, não tem problema, porque você vai lá e acessa ela de novo. Eu lembro uma época que eu tinha muitos grupos e realmente era muito difícil. Eu gostava de acompanhar, porque eu queria saber se alguma coisa eu precisava responder, e então eu prefiro, e todo mundo que tem grupo comigo já sabe que eu não sou uma pessoa que gosta, então eu tenho muitos grupos ainda, porque eu tenho relacionado a diversos assuntos que eu tenho que fazer parte, principalmente das crianças, da fundação, mas o que eu peço é assim, gente, fale no grupo especificamente o que você precisa, principalmente quando é relacionado ao trabalho. Outra coisa, é um aplicativo que chama SwiftKey. É um aplicativo que mudou toda a minha ideia de digitação, porque ele é bem parecido com o que vem já nos telefones, mas ele
ele dá um passo a mais, porque ele vai aprendendo como você escreve, ele vai aprendendo. Então, quando você escreve oi, ele já te dá o tudo, o bem. Outra coisa é a substituição de texto. Você vai lá em ajustes, você vai em teclado e você vai em substituições de texto. Essa hora é uma hora assim fantástica, salva muitas mensagens, economiza digitação. Por exemplo, dados da minha conta, Carol, preciso te pagar, quais são? Então eu coloco dados e coloco alguma inicial minha. Aí eu já sei que quando eu digito isso, ele já completa o texto. Carol, qual é o seu endereço? Vira e mexe, as pessoas perguntam o meu endereço. Então eu já tenho lá, eu coloco end cc. Quando você tem várias coisas que você escreve direto, vamos supor, você manda muitas mensagens por dia dizendo: oi, tudo bem, como você está? Vamos marcar o seu agendamento? Aí você pega esse texto, monta bonitinho, coloca na substituição de texto e cria uma inicial para aquilo. Lista de transmissão. Uma coisa super prática, você cria lá 250 nomes no WhatsApp, você consegue mandar um monte de mensagem ao mesmo tempo. O que acontece? Sempre que você cria uma lista de transmissão, explica a primeira mensagem, explica para a pessoa, olha, estou criando, você tá dentro da minha lista de transmissão, então a pessoa vai ficar super feliz que ela tá, mas dá a opção. Mas se você não quiser, por favor, me fala que eu te tiro. Outra coisa que ajuda muito é você ir lá em notificações e desligar as notificações. Eu não tenho notificação nenhuma. Eu falei isso uma vez aqui para vocês nos stories, que eu já cheguei a comprar um toque que chama toque silêncio, que é um toque que não existe toque. Por quê? Eu queria que o telefone vibrasse, eu queria que ele tocasse a música que eu tenho quando meus filhos tocam, quando a minha casa me chama, quando os meus pais ligam, quando o Eduardo me liga, que tocasse, porque se eles me ligam eu quero realmente estar disponível. E aí eu tenho um toque padrão para todos os outros contatos, que é esse silent tone. Bom, mas o meu telefone, então, ele está sempre no mudo e as notificações desligadas, elas ajudam muito, porque você não fica bipando o tempo inteiro e aí dá, bom, pelo menos pra mim, eu fico assim, ai, preciso responder, ai, preciso fazer isso, ai, preciso fazer aquilo vai acumulando uma ansiedade dentro de mim, que na verdade são coisas super simples que eu preciso fazer, eu nem preciso responder, mas só de vir aquela notificação, eu acho que causa muita ansiedade, causa, enfim, uma série de sensações que eu não acho saudáveis. E aí eu convido você a dar uma olhada na sua lista lá de notificações e realmente selecionar o que você precisa, o que você não precisa. Bom, as mensagens do Instagram, como que funciona? Eu tenho lá, eu acho que muda de acordo se você é pessoa pública, não pública, se você tem perfil comercial e tal, isso eu acho que muda, mas pra mim eu tenho duas seções, principal e geral. Principal é todo mundo que eu sigo, todo mundo que é da minha família, minhas amigas. Você pode mudar as pessoas também, então se tem alguém que você segue que não é principal, você consegue jogar pro geral. E aí você tem o geral. O principal meu são pouquíssimas pessoas, são amigos, família, que raramente me mandam alguma mensagem por lá. E aí eu tenho o geral, que é onde todo mundo entra em contato comigo. O que eu faço? Eu vou sempre começo por baixo e vou respondendo uma por uma a partir da primeira que eu tenho de mais tempo que eu não respondi. E aí lá também eu consigo realmente fazer várias respostas rápidas por causa do SwiftKey. Então eu consigo, o SwiftKey que sabe o que eu gosto de escrever, ele já sabe. Muitas vezes, por exemplo, quando alguém faz uma pergunta: Carol, qual que é o nome da flor que tá atrás de você? Eu escrevo, essa flor é orquídea. Então quando eu vou escrever de novo ele já manda flor é orquídea. Então é muito mais rápido, é por isso que eu consigo realmente consigo responder todas as mensagens. Então a minha caixa de e-mails, ela funciona exatamente igual o WhatsApp. Tudo aquilo que eu respondi, eu arquivei. Tudo aquilo que eu ainda preciso fazer, eu deixo lá na minha caixa. Eu também tento zerar todos os dias a minha caixa, então normalmente eu recebo o e-mail no mesmo dia, eu vou responder e acabou. Então assim fica muito mais fácil. Eu acho que o processo de você conseguir chegar nesse dia que você tá zerado e que você vai responder só o que tem no dia é o mais cansativo. Outra coisa é a minha mesa, que chama mesa, né? Eu tenho um Mac
Então, na mesa do Mac, do meu computador, eu coloco exatamente os arquivos que eu preciso fazer, que é exatamente a técnica que eu uso no meu escritório. Então, se eu tenho um papel, se eu tenho um livro, se eu tenho alguma coisa que eu preciso ou arrumar ou colocar no lugar, ele fica na mesa. Exatamente a mesma coisa no computador. Então, se tem um arquivo lá, é porque eu preciso aprovar isso, eu preciso ler isso, eu preciso editar aquilo. Depois que eu terminei de fazer isso, o que eu faço? Eu arrasto para dentro da minha caixinha. Então, dentro lá tem os documentos e aí tem os assuntos, eu arrasto para dentro do assunto. Pronto, aquilo, tudo que tá dentro das pastas já tá quitado, já tá feito, e o que precisa ser feito tá na mesa, que também, como vocês podem imaginar, todos os dias, ou quase todos os dias, tá limpa e zerada. Bom, essas foram as minhas dicas super preciosas, elas são muito preciosas para mim, porque elas realmente mudam o meu dia, mudam a maneira que fica mais leve e mais fácil trabalhar. Então, espero que vocês consigam fazer esse processo mais demorado, que é conseguir chegar no dia que você zerou tudo, e aí a partir dali você vai ver que é muito, muito mais fácil, é só alegria. Um beijo grande!